Aí, meus queridos, que alegria! Saudade de vocês, que alegria! É um misto de sentimentos, viu? Que bom! Tereza, Moniele, Gustavo, que bom que vocês estão entrando. Luiz, Maria, olha o fundo musical aí, ó. Será que vocês conhecem esse fundo musical? Tá dando para vocês me escutarem bem? Faz assim com a mãozinha ou com legal. Meu coração é vermelho. Amor por Santa Quitéria, tá certo, a gente tem que ter. E a gente vai aflorar muito esse sentimento aqui, certo? Eu vou demorar um pouquinho para esperar todo mundo chegar, para a gente começar a nossa live, tá bom? A primeira live de muitas que virão, porque essa ferramenta da internet a gente tem que acessar com propriedade. Antes a internet estava afastando os próximos e agora está aproximando os distantes. Então, eu estou distante de vocês, em decorrência dessa questão da pandemia, mas a internet agora está nos deixando mais próximos. E a gente vai utilizar bem isso. Toda semana nós vamos fazer uma live falando sobre Santa Quitéria, falando do que nós podemos juntos fazer, o que é que juntos podemos construir, solidificar, para que esse sonho nunca possa acabar. O sonho de dar às nossas crianças, aos nossos familiares, aquilo que a gente sempre sonhou, uma condição digna para viver. Eu vou deixar um pouquinho os amigos chegarem, aí o Caio chegando, ver quem está chegando mais aqui, a Valdelânia, amigos queridos, a Glau, o seu Pedro, a Maristela, a Annalise Feitosa, meu amor, a Quitéria Regina, muito obrigado, Pedro. O Wilson, meu querido amigo, está lá, longe. O Gilson Salles, Vermelhou, Reis, Leuda, Bel, Iara. Olha a música, pessoal. Muito bom, muito bom. Os amigos chegando. Álvaro Fontinelli foi papai agora, meu amigo. Um beijo no teu coração, tá bom? Pessoal, hoje eu vou aqui. Tem muita gente chegando ainda, né? Eu vou deixar o pessoal chegar mais um pouco para a gente iniciar o nosso bate-papo. Essa live, ela é só essa. Eu vou querer exclusivamente que vocês me escutem. Nas próximas lives, eu vou deixar aqui os comentários abertos para que a gente possa construir essa interação. Mas hoje é muito especial, um momento hoje muito especial, porque vocês sabem que hoje fez agora, né, um ano da partida do meu pai, né? E eu não vou nem tocar nisso agora não, falar sobre essa ausência dele agora, porque senão pode bagunçar minhas ideias, mas eu vou falar assim, fazer uma homenagem ao meu pai, que é uma pessoa queridíssima de vocês. Enfim, vamos deixar para o final, mais para o final. E aí, essa live eu vou querer que vocês me escutem. As próximas a gente vai construir essa interação, tá bom? Eu vou até apagar aqui os comentários para que eu possa estar bem concentrado em conversar com vocês, para falar sobre alguns assuntos muito importantes para a nossa vida, a minha vida e a vida de vocês, tá certo? Eu vou aqui fechar, e tem muita gente chegando, Raimundo, ó, tem muita gente, que bom. E olha, pessoal, a minha fanpage, ela foi hackeada, certo? Eu entrei pedindo a permissão para ter o domínio da minha fanpage, ok? Porque eu sei que em Santa Quitéria o número é muito grande de pessoas que têm Facebook, e o número é menor das pessoas que têm Instagram. Então, assim, eu acredito que na próxima semana eu esteja com o domínio da minha fanpage e a gente vai fazer essas lives pelo Facebook em conexão também com o Instagram,
tá bom? Eu vou apagar aqui, desativar os comentários, tá ok? Também desativar aqui as chamadas e a gente vai começar a nossa live, tá certo, pessoal? E eu quero, de coração, já agradecer a presença de todos vocês. E a presença de vocês, para mim, ela é muito importante. Aliás, é tudo para mim. Porque foi através de várias ligações, através de vários contatos que nós fizemos nesse processo de pandemia, que reacendeu essa paixão, mas essa paixão primeiro, ela veio de vocês e reacendeu essa minha paixão, né? Eu conheço uma frase que foi dita pelo Renato Russo, que vai ter tudo a ver com a nossa campanha emocional, a nossa campanha que vai trazer o amor, certo? Vai trazer o amor pela nossa Santa Quitéria, pela nossa família, por todos nós. E o Renato Russo, ele disse que ele não tem tempo para odiar quem o odeia, porque ele está muito mais ocupado em amar a quem o ama. Então, pessoal, a nossa campanha não vai ser uma campanha de agressão, como vocês me conhecem. Eu não sou um político que utiliza da verborragia, né, do falar com agressividade, da crítica. Eu não gosto de fazer esse tipo de política, que para mim isso que está fadado ao fracasso. Mas infelizmente muitas pessoas elas têm esse costume de trabalhar na política assim, né? E eu quero dizer que esse momento para mim foi um momento muito especial, está sendo um momento muito especial. Eu estou me curando, né, da Covid. Eu que passei esse tempinho aí meio apreensivo, porque essa doença, infelizmente, ela vem ceifando a vida de muitas pessoas no nosso país, aliás, no mundo. E não é diferente essa preocupação minha de qualquer outra pessoa que pegue, né? Então, mas eu estou me recuperando, eu estou bem, né? Tanto é que estou aqui bem alegre para falar com vocês. Perdi um pouco o peso, inclusive essa camisa vermelha aqui eu não estava usando, porque ela não estava entrando, mas eu perdi um peso e estou aqui usando a camisa com muita alegria, porque é a camisa que leva a nossa cor, né? A cor da paixão, a cor desse sentimento mais forte que a gente tem que ter um pelo outro e principalmente pela nossa cidade, que está abandonada. A nossa cidade que está esquecida, a nossa cidade que vem passando por um momento muito delicado, né? Então a gente vai aqui falar a respeito desse momento delicado, mas pedindo uma reflexão muito forte de cada um que está aí, que está me escutando, tá bom? Porque é necessário que a gente faça essas reflexões. Então eu quero agradecer a presença de todos vocês, dizer que é muito importante que cada um de vocês fiquem isolados. Eu sei que é difícil passar mais de 90 dias só dentro de casa, mas essa doença não é brincadeira. Essa doença ela tem tirado, né, a vida de muita gente, tem desestruturado muitas famílias. E o nosso país, infelizmente, pelas políticas públicas que não foram adequadas, o nosso país, mais de 75 mil pessoas vieram a óbito. Isso é muito triste. Para vocês terem uma ideia, a dengue no nosso país, no ano passado, apenas 280 pessoas, graças a Deus, perderam a sua vida. A Covid, em 90 dias, mais de 75 mil pessoas. Para você ter uma ideia, o estado do Ceará, mais de 7 mil pessoas morreram nesse tempo. 7 mil famílias foram dilaceradas. Em Santa Quitéria, eu até peguei aqui os dados de Santa Quitéria, que está conflituoso. Eu entrei no site da prefeitura, que está basicamente sem atualização, já vai fazer um mês, e as informações lá são completamente diferentes do site da Secretaria de Saúde do Estado. Mas eu vi também que o Instagram da Prefeitura fala de 17 óbitos, mas a Secretaria do Estado fala em 18. Enfim, se são 17, são 18, eu queria aqui me solidarizar com essas famílias
que perderam as suas vidas em decorrência da Covid, né? Tem aqui alguns bairros que até eu citei aqui, tem o bairro da Piracicaba, o bairro da Pedra da Saudade, a Coab, o bairro dos Pereiros, que tem mais de 122 pessoas com casos confirmados e tem 33 suspeitos. E eu quero dizer a vocês, pessoal, da preocupação disso. Por quê? Porque se está notificado, tem muita gente que ainda está com o vírus, mas não se manifestou. Então, existe uma perspectiva de cada pessoa que foi confirmada a infecção com o vírus da Covid, existem mais 5 ou 6 pessoas assim. Então a gente tem que ter muita preocupação, como o bairro das Flores também, como o Lisieux, o distrito do Lisieux, que infelizmente está lá passando uma dificuldade muito grande, com mais de 146 casos e 13 casos para serem confirmados, suspeitas esses casos. Então, assim, é importante que a gente se precava, assim, que a gente tem que ter a precaução em decorrência a esse problema tão difícil que todos nós estamos passando. Eu sei que muitas pessoas perguntam a respeito da política, o que é a política? Como é que nós vamos fazer a política? Como é que nós vamos fazer fazer os comícios? Eu acredito que esse evento de comício, de aglomerações, isso não vai acontecer, porque é muito sério. A campanha ela vai ser muito mais virtual, embora que nem toda ela vai ser virtual. Nós temos que construir aí, né? Se, lógico, eu como pré-candidato que estou, se eu for homologado no partido, né? No Partido Democrático Trabalhista, se assim for o nome escolhido pelo partido a disputar as eleições. Então a gente vai ter que repensar a maneira de levar essa informação para as pessoas, ok? Então é importante isso. É necessário que a gente repense, reformule a forma de fazer política nesse processo de pandemia para não causar nenhum dano para a vida de quem quer que seja. A gente sabe que tem muita gente no município de Santa Quitéria que tem um pai velhinho, que tem uma avó, que tem uma mãe, que também tem problemas, né, uma diabetes, uma pressão alta, e que essas pessoas não vão aceitar visitas, porque elas podem correr o risco de serem contaminadas. Então a gente tem que trabalhar isso de uma forma que a informação ela possa acontecer e a campanha possa acontecer. Mas isso são cenas para o próximo capítulo. A minha volta hoje para o cenário, para as discussões hoje em Santa Quitéria, ela não é uma coincidência, certo? Algumas pessoas elas podem até acreditar. Tem gente que acredita em coincidência, tem gente que acredita em destino. Eu acredito que a gente tem que acreditar em si mesmo, porque o vitorioso é aquele que acredita em si. Então, independe se é destino, independe se é coincidência, eu não acredito em coincidências. Nós não estamos aqui juntos por coincidência. Eu acredito que nós, através da nossa intenção, da minha vontade de estar com vocês, e a vontade de vocês estar comigo, é que faz com que essa iniciativa ela possa se somar nesse objetivo. Objetivo de participarmos com amor de um pleito. Se, lógico, eu for homologado candidato, porque eu estou como pré-candidato. Mas não é coincidência, meus queridos. Essa volta, né? E eu posso até dizer essa volta por cima, e aí eu me lembro daquela música, reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o tom da nossa vida. Quantas vezes nós levantamos, né? Nós nos reerguemos, nós reconhecemos muitas vezes as dificuldades, mas nós superamos. E essa superação, esse momento de soerguimento, de recomeço, de reentrada, de aproximação, essa é a oportunidade que a gente tem para ligar aquela turbina, né? A turbina da paixão. Né? A energia forte que deve vir do nosso coração,
no nosso coração vermelho. Então, por esse amor por Santa Quitéria, esse amor pela vida de qualquer um, meu pai ele sempre falava assim, começava os discursos dizendo: meus bons e queridos conterrâneos, ensinou a amar Santa Quitéria, me ensinou a amar vocês. Então nós temos que aflorar em nós esse sentimento, essa perspectiva feliz de vivermos uma vida para amar os outros, para amar as pessoas. Esses laços de afetividade que foram construídos conosco, esses laços eles são inquebrantáveis. É mais fácil você romper um cabo de aço do que romper um laço de afetividade. Porque o laço de afetividade ele foi construído com muito amor, com muita preocupação, com muita atenção. Porque essa construção ela não foi fácil. Nós sofremos, nós sorrimos, nós nos ajudamos, nós enfrentamos as nossas dificuldades juntos. E isso é laço. E laço não se desata assim. E laço não se rompe assim. É mais fácil você romper os grilhões do aprisionamento. Mas laço de amor a gente não rompe. A gente fortalece. Esse laço fica mais fortalecido ainda. E é por isso e por outras questões que eu estou aqui para fortalecer esse laço, sabe? Quando a gente vive momentos felizes, quando nós vivemos momentos que nos dá aquela sensação de alegria, isso é saudade. E a gente só tem saudade daquilo que foi bom. Tivemos momentos difíceis? Quem não tem? Todos nós passamos por dificuldades, todos nós temos os nossos enfrentamentos, mas o que nos une é a alegria do encontro, a saudade dos momentos felizes. Eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para que esse amor de vocês ele possa não ser algo de acaso. Esse amor de vocês que vai me estimular muito mais para lutar, não só a luta que também é minha, mas a luta que será de todos vocês. É muito importante que a gente entenda isso. Um corpo que se une contra o corpo, uma intenção que se une contra a intenção, e aí vira multidão. Embora que essas multidões estão nas suas casas, mas só quando nós construímos esse conceito de união, que não necessariamente a gente tem que estar colado, mas a gente tem que estar pensando junto, compreendendo as mesmas coisas juntas, é que isso vale a pena, sabe? A nossa Santa Quitéria está precisando desse amor, dessa união que nós tínhamos na nossa gestão passada, esse respeito com as pessoas. Vocês me conhecem muito bem, eu respeitava e ainda respeito até aqueles que não me respeitam. Nós vivemos num processo democrático e através dessa democracia, que é a liberdade, para que cada um possa se manifestar na vontade que cada um tem, lógico, com respeito, isso faz com que a gente olhe as pessoas com dignidade. Está faltando esse olhar de dignidade para a tua vida, amigo e amiga quiteriense. Deus criou os seres humanos para serem amados. E os seres humanos criam as coisas para que essas coisas possam ser usadas. Você sabe o que está acontecendo hoje em Santa Quitéria? As pessoas estão sendo usadas e as coisas estão sendo amadas. A gente tem que inverter esse processo. A gente tem que priorizar, principalmente essas pessoas simples que dependem do nosso amparo, do nosso auxílio, do nosso apoio. O município de Santa Quitéria é um município encravado no meio do semiárido. É esse semiárido difícil de viver, é esse semiárido que muitas vezes direciona alguns dos nossos queridos irmãos para outros estados. Mas quem vive nesse semiárido, é preciso entender que as pessoas devem ser valorizadas. Eu não posso inverter o processo, eu não posso amar as coisas e usar as pessoas. E hoje em Santa Quitéria existe isso, infelizmente. Infelizmente,
É uma Santa Quitéria para poucos, não para todos. Não existe democracia, existe muita perseguição. Perseguição daqueles que são simples, perseguição daqueles que pensam diferente. Os diferentes, eles constroem outros caminhos, eles não devem ser rejeitados. A gente deve escutar as pessoas. Infelizmente, o que está acontecendo hoje no nosso município é um isolamento e um distanciamento dessa percepção da vida, dessa importância necessária de construirmos os consensos. Muita gente na política tá nela sem vocação nenhuma. Sem vocação nenhuma, pessoal. Sem tino, sem aptidão, sabe? Então, assim, eu me lembro de um homem que eu conheci durante 45 anos, Luciano Lobo de Mesquita. Eu tenho aqui uma historinha muito engraçada para contar do meu pai, de várias e várias histórias, porque meu pai ele se entregou, ele se dedicou, muito às pessoas. E uma que ele estava iniciando na trajetória política dele, que ele foi receber uma senhora com uma filha que tinha um problema mental, E essa senhora, a filha estava amarrada e ele foi lá buscar ela na rodoviária, e meu pai, ele sempre foi muito zeloso com o carro dele, com o carrinho dele, ele sempre foi muito zeloso. E naquela época ele tinha um Corcel 2, sabe? E foi colocar as amigas de Santa Quitéria para levá-las para o Mira Lopes. E a filha estava amarrada dessa senhora, E ele ficou muita pena dessa criatura, desse ser humano. E no decorrer dessa ida para o Mira Lopes, essa senhora tentou acalmar a filha, e a filha dizendo, eu quero ir para o mato, eu quero ir para o mato. Aí meu pai olhou, ela não está querendo fazer necessidade não, tá? Elas, tá doutor, tá, não dá para o senhor parar não? Aí meu pai disse, não tem como eu parar. O que é que aconteceu? Essa menina obrou o carro dele todo, enfim, chegou no Mira Lopes, não tinha ninguém que tivesse a coragem de levar aquela menina nos braços. Aí meu pai disse, até a minha careca tinha cocô, até o carro todo, mas eu não poderia deixar aquela criança, basicamente, desamparada da atenção, porque todo mundo olhava aquela criança, aquela menina, com desdenho, com desprezo. E meu pai, nos braços, levou, colocou ela na cama do hospital e retornou para casa. Crente, feliz por ter feito a ação de ajudar. Então é isso. Essa historinha que eu contei, existem várias. O meu pai, ele nos ensinou a amar as pessoas. Nos ensinou principalmente a amar o povo de Santa Quitéria. Essa política do servir, do entregar-se, sabe? Política, ela não é uma compra e venda. Nós não podemos achar que política é compra e venda, e essa política, ela foi muito lidada dessa forma. De um tempo para cá, a política está muito comercial, A política está num processo onde as pessoas, elas estão esquecendo que política é muito mais paixão. E foi aí, pessoal. Quando eu resolvi não ser candidato, foi porque eu percebi que algumas pessoas que são amigas, queridas, companheiros, não estavam tão apaixonados assim. Não por mim, mas apaixonados pela essa disputa, apaixonados pela cidade, pelo interesse de transformar a vida delas. E foi aí que eu disse que não estaria à disposição para fazer um embate, um enfrentamento, se as pessoas não estavam tão apaixonadas. Aí veio a pandemia, dessa pandemia a gente se isolou e as pessoas começaram a sentir falta, eu também senti falta, as ligações, enfim, o que aconteceu? Aconteceu que eu até aqui peço desculpa a vocês e peço desculpa a mim também, porque eu passei por cima da minha vocação. A minha vocação
Eu já tinha descoberto há muito tempo que era servir, trabalhar no setor público, tanto é que eu trabalho aqui no setor público na cidade de Fortaleza como secretário da gestão do prefeito Roberto Cláudio. E eu fico muito feliz em servir, mas ficaria muito mais feliz em servir o meu povo, os meus irmãos de Santa Quitéria, porque tem a história do meu pai, tem a minha história também, sabe? E foi por isso, por essa história, por muitas questões, que eu aceitei retornar à minha vocação, a vocação de servir, a vocação de me entregar, de lutar por vocês, de lutar pelas pessoas simples e pobres. Fabiano, você quando prefeito, estava como prefeito, você cometeu alguns equívocos, meteu as mãos pelos pés em algumas questões. Eu acredito que nem tudo nós fizemos da maneira com que eram para ter sido feitas e como as pessoas esperavam. Eu faço aqui uma reflexão. Mas diferente de um político inexperiente, de não conhecer muitas vezes as idiosincrasias, né? Os costumes tradicionais da cidade, do seu povo, é diferente de um político perverso. A inexperiência muitas vezes traz um dano para o político, mas não traz o dano para as pessoas. Agora, o político perverso, ele machuca as pessoas. O que aconteceu muitas vezes foi ingenuidade da minha parte em me agrupar com pessoas que não tinham intenção nenhuma em servir as pessoas. E aí vocês sabem, não deu certo. Mas a minha intenção sempre foi e sempre será a melhor intenção para Santa Quitéria. Eu não sou um político perverso. Eu não persigo as pessoas. Vocês me conhecem. Eu não sou um homem de ficar me atritando com ninguém. Eu construo relações. Relações que, para mim, são muito importantes. Relações de amizade, relações de carinho, relações de respeito. Foi isso que eu tentei construir com Santa Quitéria e acredito que irei fazer. Irei construir. Irei me desempenhar de uma forma completamente diferente. Se assim nós chegarmos a um processo de conclusão de uma campanha. Se eu estou me colocando lá na frente, hoje eu estou como pré-candidato. Então, o que mais deve nos importar, meus queridos, o que mais deve fazer parte da nossa caminhada é essa descoberta, sabe, das nossas intenções, da nossa vocação por Santa Quitéria, do nosso amor, do nosso querer bem pelas pessoas, porque já está aí o nome dizendo, serviço público. Eu sou servidor público, eu tenho que servir as pessoas. Servir as pessoas. A gente tem que se acostumar a estar sempre disposto a ajudar. A política é uma ferramenta de construção social. É essa política que a gente deve exercer. A política do respeito, a política da conservação dos bons valores, a política como um instrumento de melhoramento social. Esse é o meu sonho. Fabiano, como é que você vai fazer isso? Lógico que pela maturidade que hoje eu tenho, pelo conhecimento que hoje eu posso assim dizer que passei pela prefeitura sem nenhum escândalo, sem nenhum conflito. Hoje sou secretário da gestão do prefeito Roberto Cláudio e aprendi muito, sabe, pessoal? Aprendi muito com esses momentos de sofrimento, sabe? Esses momentos de sofrimento que me deixaram mais maduro. Esse amadurecimento, essa percepção muito mais sutil da minha responsabilidade como cidadão, da minha responsabilidade com a história da Santa Quitéria, com a minha responsabilidade com a história do meu pai, me trouxe muito mais maturidade, muito mais equilíbrio, para que através desse equilíbrio, através desse senso
de coletividade, porque eu não faço nada só e não faremos nada sozinhos, nós não conseguimos exercer essa vocação de estar prestando um serviço de qualidade para as pessoas de maneira unitária. Nós precisamos do coletivo, nós precisamos das pessoas. É esse precisar das pessoas, essa vontade de fazer por Santa Quitéria o que aqueles que estão aí não estão conseguindo fazer, é isso que deve nos motivar. É isso que deve nos fazer mais unidos, certo? Nos dá a real intenção, né, de lutar por uma Santa Quitéria de paz, uma Santa Quitéria de respeito, uma Santa Quitéria que a nossa história, como eu falei, ela possa valer a pena, sabe? Essa história de amor, essa história de receber, essa história de se doar, essa história de ser orgulhoso em dizer assim, eu moro em Santa Quitéria, eu sou um quiteriense, eu sou feliz com a minha cidade, eu estou feliz com o meu governante, eu estou feliz com os meus vereadores, né? E assim, através do acreditar em pessoas boas, nós vamos construindo, pessoal, construindo um plano completamente diferente. Como eu falei, eu estou muito mais experiente agora, muito mais maduro, né? Eu hoje faço parte da gestão do prefeito Roberto Cláudio, eu trabalho na habitação. A Habitafor é uma secretaria que trabalha o fortalecimento da habitação social. Pessoas que não têm condição de morar, de moradia. E a moradia, ela é muito importante. É um projeto, existem vários projetos e programas dessa própria moradia que nós podemos implementar no município de Santa Quitéria, agora com essa nova expertise, esse novo conhecimento. Nós, aqui em Fortaleza, trabalhamos com o programa Minha Casa Minha Vida, trabalhamos com as melhorias habitacionais, trabalhamos com as regularizações fundiárias e o aluguel social. E uma delas me tocou bastante. Eu acredito que a gente pode sim fazer em Santa Quitéria, a questão da melhoria habitacional. Eu entrei numa casa lá no Conjunto São Cristóvão, 5 estrelas, certo? E lá tinha uma senhora que a casa dela não tinha um banheiro, e ela tinha muita vergonha, porque entrar numa casa onde não tem um banheiro para receber uma visita, e eu disse para ela que nós iríamos construir um banheiro, a dona Francisquinha. E assim foi feita a construção desse banheiro. Depois, quando nós retornamos lá, ela estava toda maquiada, toda de batom, uma senhora de quase 80 anos, feliz por nos receber na porta. Porque a casa dela agora tinha um banheiro, ela agora tinha dignidade. Como é importante isso? Como nós podemos fazer também em Santa Quitéria várias ações para que as pessoas possam ter dignidade, possam ser felizes, estar felizes com o seu governante, né? Com aquelas pessoas que estão ali dispostas a minorar o seu sofrimento. Que infelizmente, pessoal, hoje a gente percebe um sofrimento enorme no município de Santa Quitéria em vários os contextos. A gente vai falar nas outras lives sobre educação, sobre saúde, sobre esporte, sobre cultura, muita coisa. Hoje eu quero fazer assim só um panorama, mas a gente sabe que o nosso município, o município que eu entreguei um hospital novo, a gente sabe que as condições do hospital hoje não estão mais naquele tempo que eu deixei, né? Existe um certo descaso com a preservação do equipamento público, aquele equipamento que salvou e salva muitas vidas. Vocês sabem que hoje falta remédio nos postos, que na nossa gestão, a nossa gestão humana nunca faltou. Pessoas que hoje têm que estar comprando o remédio porque não podem ficar sem o remédio. E antes, na nossa gestão, esses remédios sempre estavam disponíveis. A gente sabe que esse período agora de pandemia era necessário que tivesse um corpo de médico muito maior. Esses profissionais que são fundamentais, eu quero parabenizar todos os profissionais da saúde de Santa Quitéria que estão fazendo um trabalho belíssimo,
mas a gente sabe que tem uma carência ainda desses profissionais. Eu me lembro muito bem do Dr. Luiz, amigo nosso, uma pessoa que fazia o seu trabalho da medicina com tanto zelo. Eu brincava que o Luiz era do biloto à esterectomia. Ele estava sempre disposto a trabalhar. Então está precisando mais, o município precisa de mais profissionais da área da medicina. Os profissionais que estão trabalhando estão fazendo das tripas coração. Parabenizo esse trabalho deles. Trabalho nesse processo de pandemia, que esses profissionais, eles são os nossos heróis. Não só os médicos, mas enfermeiros, todos os profissionais da área de saúde. A gente vê hoje no município de Santa Quitéria, como vocês sabem, as ambulâncias sucateadas. Essas ambulâncias que são necessárias e importantes. E aí você vê a administração comprando R$516 mil num remédio, uma vitamina que não tem comprovação científica nenhuma para combater a Covid. E ainda foram entregues em aqueles frascozinhos coletores de urina e fezes. Rapaz, nós estamos num processo, infelizmente, de contaminação. Como é que uma pessoa vai receber uma vitamina? Ela pode estar contaminada se essa vitamina tiver já sido rompido o lacre, que também não tem nem a validade. Esse dinheiro, pessoal, R$516 mil, daria para comprar 3 novas ambulâncias. 3 novas ambulâncias. Pasmem, pessoal. Pasmem, isso é um descaso, é uma verdadeira falta de boa intenção com a vida. Um processo hoje que a gente está. E aí não é só na saúde, né? Eu me lembro que na nossa gestão a gente tinha uma merenda de qualidade, uma merenda... Hoje a merenda está faltando muitas vezes e não tem a qualidade que tinha a nossa merenda. Não tinha. Eu me lembro da creche da mãe trabalhadora, que tiraram a creche da mãe trabalhadora num local onde as crianças tinham todo o espaço, toda a condição, 5 refeições diárias, para colocar num local pequeno, sem condição e sem a mesma estrutura. Será que isso é beneficiar a vida? Valorizar a vida? Respeitar a vida? É não. Os próprios professores, na época das nossas formações, hoje as formações não são nem parecidas com as formações, essa qualificação dos professores, né? Existia antes uma contratação de profissionais adequados em áreas específicas do ensino, português, matemática, biologia, enfim. Hoje não existe mais isso, sabe? Essas rotas escolares, muitas vezes nós atrasávamos o pagamento, mas no final eu paguei todos. Mas mesmo assim, as pessoas que nós escolhemos eram tão compromissadas com o povo que eles não deixavam de buscar os alunos. Não deixavam de buscar os alunos. E hoje o que a gente vê? Aluno sendo esquecido, rota sendo desviada, enfim. E o próprio veículo, sem condição nenhuma de trafegar com segurança essas crianças. Porque naquela época nós tínhamos as cuidadoras. As cuidadoras que eram importantes quando as crianças subiam nos veículos, elas literalmente tangiam as crianças, para que as crianças não corressem risco. No começo dessa gestão, houve um acidente. Lógico que a gente pode culpar ninguém, mas se tivessem as cuidadoras, talvez esse acidente não tivesse acontecido no logradouro, né? Enfim, são essas preocupações que hoje eu tenho, que Santa Quitéria era para estar melhor, até porque a proposta do outro que está no nosso lugar foi para melhorar, mas não melhorou. Nós sabemos que não. A gente vê a coordenação mesmo do pai, que sem dar estrutura para os professores, né? Essa formação, enfim, material didático que não tem nas escolas, falta papel, falta caderno. Enfim, pessoal, como é que a Santa Quitéria pode ser uma Santa Quitéria melhor se fez foi retroceder? Nós tínhamos uma escola de tempo integral mesmo, onde tinha refeição na escola. E hoje as crianças, quem mora no interior, até come na escola.
Mas quem não mora no interior vai para casa e aí as crianças não podem ter a refeição na escola, aí diz que é uma escola de tempo integral. Enfim, pessoal, semi-integral, a gente tem que parar e começar a refletir. O que é que hoje não tem, o que tinha antes? Sabe? O que na Santa Quitéria, o que é que pode melhorar? A gente não vai estar agredindo as pessoas. Eu, como político, e o meu perfil não é de agressão, a gente não vai aqui estar tecendo nenhum comentário depreciativo à imagem de ninguém. Eu não vou citar nomes aqui. Mas nós vamos falar aqui muitas coisas para abrir os olhos de vocês e para que vocês possam abrir os olhos de muita gente em Santa Quitéria. Porque chegou o momento de acordar, o momento de esclarecer, muitas vezes, aqueles que sempre votaram através de um costume, como se fossem cabrestrados, como se fosse um time de futebol. Nós não podemos votar naquele ou naqueles que não nos dão uma condição melhor de viver. Segurança. Nós precisamos de segurança. Nós precisamos confiar e acreditar. Está faltando isso. Acreditar, confiar e, lógico, respeitar. Não precisa ter medo. Muitos funcionários da prefeitura hoje estão insatisfeitos com seus ganhos. Tem gente ganhando menos do que um salário, isso é inconstitucional. Mas estão calados com medo da perseguição. Não precisa, nenhum de vocês precisa ter medo. É esse medo que eu quero tirar. Eu quero tirar esse medo da vida de vocês. Nós devemos ser contestadores, nós devemos reclamar nossa condição de melhoria, mas lógico com respeito, mas medo não. Nós não precisamos ter medo das pessoas, porque esse medo nos atrapalha a vida. Eu fui criado com uma família que me deu muito amor. O meu pai, o meu pai e a minha mãe, que vocês conhecem muito bem, e hoje fazem 12 meses da partida do meu pai. Meu pai me criou com muito amor. Não só a mim, mas criou também os meus irmãos. E esse amor que, além da gente receber, ele também tinha um coração tão grande que repartia com os irmãos de Santa Quitéria. Esse homem que passou a vida toda se doando, se entregando, conhecido como o Plano de Saúde dos Pobres de Santa Quitéria. Ficava feliz quando conseguia salvar a vida das pessoas. Veio de uma família tradicional política, filho de Zezé Benevides, meu avô que foi prefeito 3 vezes. O primeiro hospital da cidade de Santa Quitéria foi do Zezé. O Luciano dá o mesmo segmento, o segmento de fazer com que a área da saúde fosse uma área propícia para que ele pudesse fazer essa política da boa vizinhança, dessa política da boa ação, dessa política de salvar as vidas das pessoas. Aí meu pai, quando se elege prefeito de Santa Quitéria, municipaliza a saúde de Santa Quitéria. Constrói um hospital, Hospital Municipal de Santa Quitéria. Eu me lembro, eu era menino, mas me lembro que deu muita gente, e a felicidade do meu pai não cabia dentro dele. Eu, quando fui prefeito, quando teve uma chuva em Santa Quitéria e que o hospital estava literalmente caindo, eu fui no hospital para ajudar a tirar aquelas pessoas que estavam nos leitos com medo do hospital desabar. E disse para mim mesmo, se nada eu fizer como prefeito, mas uma coisa eu vou fazer, é entregar um hospital digno para Santa Quitéria e para as pessoas. E assim nós lutamos e nós reestruturamos o equipamento mais importante do nosso município. Mas tudo isso por quê? Porque o Luciano, a Eliane, sempre me ensinaram que a Santa Quitéria, que o amor que ele tinha e que ele tem por todos os seus irmãos quiterienses, como ele sempre dizia, meus queridos irmãos quiterienses, sempre meu pai iniciava o discurso assim. Foi esse amor que ele me repassou, que eu aprendi a respeitar.
Aprendi a respeitar e aprendi a amar vocês. Respeitar as pessoas e amar as pessoas também. Porque quem ama, cuida. Tinha muita gente que dizia, tinha alguns prefeitos que diziam que prefeito que investe na saúde não sobra nada. Eu sempre preferi investir na saúde, nem que me sobrasse pouca coisa, mas é muito importante salvar uma vida. Reestruturar a família, né? Porque uma vida salva é uma vida que foi reestruturada, uma família que foi salva também. Então essa é a nossa preocupação, não ter faltado remédio nos postos, ter colocado bons profissionais da área da saúde para trabalhar, porque o Luciano Lobo de Mesquita, que me faz muita falta. São 12 meses, pessoal, de muito, como é que eu posso dizer, de muito sofrimento mesmo. Eu acordo muitas vezes, eu tenho sonhado sempre com meu pai, tenho sonhado muito com ele, e sempre eu sonho com meu pai em Santa Quitéria. Meu pai visitando, ajudando. Teve uma semana que eu sonhei quase a semana toda com ele, sempre em Santa Quitéria, nós dois juntos. E esse foi um dos motivos maiores por eu ter aceito voltar a essas disputas. Pela vocação que eu tenho, por esse amor que ele me ensinou a ter por vocês e por ele, sabe? Porque a história dele, porque essa história não pode se acabar. Essa história de amor, essa história de respeito, de consideração, ela não pode se acabar. Exatamente um ano, foi numa terça-feira, eu nunca me esqueço. Eu estava de férias no meu trabalho e eu estava antes sentindo um pouco de tristeza. Não sabia que tristeza era essa. Mas na terça-feira pela manhã, quando a Analice ela chegou no meu quarto e eu olhei para ela, você não está trabalhando? Ela disse, meu filho, o seu pai não está se sentindo bem. Pessoal, naquele momento ali eu já sentia que ele não estava mais entre nós. E aí nós saímos de maneira desesperada, né? De maneira desesperada. Quando entrei, aliás, antes de entrar em casa, eu vi 2 ambulâncias do SAMU. E ali meu coração já foi começando a ficar pequeno. Subi aquelas escadas acho que com 2 passos. Quando eu vi, meu pai estava deitado no chão. Meu pai tinha falecido nos braços da minha mãe. Ele sempre dizia que iria se despedir nos braços da mulher que ele ama. Minha mãe sempre dizia que não, mas o desejo dele de falecer nos braços dela, Deus concedeu. Eu não tive a oportunidade de mais uma vez dizer que eu o amo, que ele é muito importante para mim, mas ele sabe que eu sonhei o sonho dele, ele sabe que eu vivi todos os seus planos, trilhei todos os seus caminhos, e ele, no meu aniversário, ele falou que em todos os instantes nós estamos juntos. Em todos os instantes nós estamos juntos e eu tenho certeza que ele está junto comigo. Vibrando positivamente, querendo que eu dê continuidade a esse amor, a esse respeito, sabe? Eu sinto muita falta do meu pai. Muita falta. Mas eu sinto que nós, eu falo vocês, nós temos que dar continuidade a esse amor, a esse respeito, a essa vida totalmente entregue. Eu quero fazer mais por Santa Quitéria. Eu posso fazer mais por Santa Quitéria. E em nome do meu Pai, em nome de vocês, em nome de Deus, se assim for do nosso merecimento, do nosso destino, nós iremos transformar a cidade de Santa Quitéria numa cidade melhor para se viver. Melhor para se viver.
Esse é o meu objetivo. Essa é a minha missão. A missa que, se estivéssemos hoje em condição de nos encontrar, seria, lógico, aí em Santa Quitéria. Mas esse processo de pandemia não nos dá permissão para a gente fazer. Mas quando passar, nós vamos fazer uma missa para lembrar desses momentos, dessas histórias engraçadas, dessas situações que nos trazem essa emoção mais aflorada. Eu até disse para minha mãe, ele tem um CD, meu pai gostava tanto de música que antes dele falecer, meu pai gravou um CD. E alguns amigos de Santa Quitéria têm alguns CDs do meu pai. E eu disse que nós iremos fazer mais CDs para entregar essa lembrança desse 1 ano de saudade do Luciano. Para que a gente possa não só lembrar dele, mas ficar feliz em escutar a sua voz. Quando muitas vezes eu estou triste, eu canto e lembro do meu pai. Canto o meu pai, canto como o meu pai, aliás, tento imitar o meu pai, porque cantando é uma das formas que me aproxima mais dele, sabe? Então, meus queridos, a live já está começando, são 9 minutos, né, para a gente terminar. Esse foi um momento muito especial para mim, momento de me encontrar com vocês, de estar com vocês aqui. Embora que a gente não está presente fisicamente, mas os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas estão interligadas. Nós temos que nos unir cada vez mais. Nós temos que reeducar as pessoas a serem felizes. Porque tem muita gente aprisionada. Tem muita gente que está nesse contexto eu tenho que votar no fulano, tenho que votar no cicrano, porque se eu não votar, ele pode me perseguir, ele isso, ele aquilo. Não, a gente tem que ensinar as pessoas a serem felizes. A gente tem que ensinar as pessoas a construírem a sua felicidade, porque a felicidade está dentro da gente. E eu vou ficar muito feliz em poder ajudar vocês, certo? Dizer que eu estou emocionado, né, com esse momento, que é o momento de 1 ano do meu pai, mas muito emocionado também eu estou em poder estar conversando com vocês assim, certo? As nossas lives, eu vou abrir os comentários nas próximas, vão ser lives mais objetivas. Nós vamos falar da saúde, nós vamos falar da educação, nós vamos falar de propostas, de projetos, de programas que podem ser desenvolvidos em Santa Quitéria. Eu acredito muito e tem muita gente boa em Santa Quitéria querendo contribuir, querendo dar um pouco do seu conhecimento para transformar essa cidade em uma cidade melhor para a gente viver, respeitando sempre as pessoas, não perseguindo. De longe, eu acredito que se nós nos unirmos assim, se a gente tiver a graça, a oportunidade de estar administrando o município, se tivermos essa condição, né, a gente vai de longe, fazer com que muita gente que nem é de Santa Quitéria possa valorizar o nosso município. Então eu agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade, dizer que o nosso objetivo é sempre trazer esse amor à tona, é trazer essa história do Luciano Lobo, é trazer essa nossa história bonita, consertar o que a gente não fez de bem feito, reforçar as nossas qualidades, as nossas potencialidades, certo? Trilhar as nossas metas para que a gente possa ter êxito na nossa vida. E começa numa eleição, né? Vai já acontecer, as convenções vão acontecer, eu vou colocar o meu nome à disposição do Partido Democrático Trabalhista, para que através dessa convenção a gente possa homologar uma possível candidatura. Hoje eu estou de forma pré-candidato, eu estou de maneira prévia, através de uma pré-candidatura, construindo esses entendimentos com vocês. E aí, nós, se Deus permitir, a gente vai em frente. Tá bom, pessoal? Então, um beijo no coração de vocês. Essa live vai ficar gravada, eu vou colocar ela no Facebook
E quando eu tiver domínio do meu Facebook, nós vamos fazer essa live pelo Facebook, porque vai dar muito mais gente, tá certo? Mas eu estou muito feliz. Feliz, satisfeito, empolgado, estimulado e cada vez mais apaixonado por Santa Quitéria e cada vez mais trazendo a memória do meu pai, da minha mãe, pessoas que lutaram por vocês para me estimular mais e mais a fazer por vocês o que não estão fazendo, a dar a vocês o que não estão dando. Respeito, consideração e uma vida melhor para se viver. Um beijo no coração, um grande abraço. Estamos juntos. Um beijo. Valeu, pessoal. Grande abraço.